capítulo 2. Vamos dar continuidade aqui a este estudo. Semana passada a gente começou o segundo livro dos Reis, né? E a gente tem que lembrar que o livro dos Reis, ele é uma sequência, né? Ele é um livro só. Então ele tem ali a sequência do livro, da narrativa histórica, ela continua, né, do primeiro livro para o segundo livro, né? A gente observou no estudo da semana passada, do primeiro capítulo, né, aquela triste história do rei Acasias, filho de Acabe, né, que teve ali um reinado de idolatria, do qual a própria Bíblia diz que provocava a ira de Deus. Você imagina, né? Ele viveu uma vida provocando, é uma palavra que é algo proposital, né? Você está fazendo aquilo para provocar a ira de Deus, né? É isso que fala do reinado de Acasias, né? Acasias começa a reinar no meio de uma grande dificuldade, né? O capítulo 1 falou para nós sobre isso, né? Que ele estava ali numa dificuldade política com Moabe, né? Eles estavam em uma guerra ali que seria iminente, né? E a situação ficou agravada com um acidente que ele teve na sua casa, no seu palácio, né? Ele foi ali numa janela, coisa muito comum hoje em dia, né? Para a gente ficar atento com isso, né? E subiu em algum lugar e caiu da janela, né? E ele sofreu um grave acidente e ficou numa situação de morte, né? De uma morte ali na cama da sua enfermidade, né? E preocupado com a sua saúde, Acasias vai buscar saber, né, sobre ela a Baal-Zebude, né? O rei ali, um deus, né? O deus de Ecrom, né? Baal-Zebude, também conhecido no Novo Testamento como Beuzebu, ou seja, o rei Acasias vai consultar o diabo para saber se ele sai daquela enfermidade ou não. Olha como ele confrontava o Senhor, né? Como ele buscava a ira mesmo de Deus ali, né, meus irmãos? E ele faz esse tipo de consulta, pede para os seus mensageiros irem consultar a Baal-Zebude, né? Eles enviaram mensageiros, né? O rei envia mensageiros e Elias recebe ali do anjo do Senhor a informação que ele queria, né? E o anjo do Senhor disse, ele não vai melhorar, ele não vai ter ali a sua saúde restabelecida, vai falar com ele lá. Elias intercepta os mensageiros de Acasias e fala, olha, vai lá falar com o rei, volta lá imediatamente e fala para ele que ele não vai melhorar, né? Como a mensagem não era de agrado de Acasias, ele não queria saber a verdade mesmo, ele queria era provocar a ira de Deus, né? Elias então foge ali de medo dele e Acasias manda 3 tropas de 50 buscar ali ao profeta Elias, querendo com que ele mudasse a sua profecia, né? Eles queriam forçar Elias a mudar a sua profecia. A primeira tropa de 50 é eliminada com o fogo do céu, né? O fogo desce do céu e elimina aquela tropa, né? A segunda tropa também não aprende a lição, vai lá, um capitão ainda mais bravo fala, Elias, desce, homem de Deus, desce agora, né? Imediatamente. Elias fala, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, e novamente desce fogo do céu. E o terceiro capitão, um pouco mais esperto, né, digamos de passagem, ele então se humilha diante de Elias, diante do Deus de Elias, e ali ele é preservado a vida dele e a da sua tropa, e ele desce a Acasias e fala ali para Acasias, olha, você não vai melhorar, né, não vai sair da sua cama e será então morto, né? A gente aprende com isso, meus irmãos, que como crentes que somos, né, que não podemos ser teimosos. Não tente fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente do que você está fazendo. E a gente é muito típico disso.
A gente continua no nosso erro, continua caminhando naquele pecado e pede para Deus que Deus nos abençoe, que nos livre da tristeza, que nos livre do sofrimento. Não vai haver ali um outro resultado de uma mesma atitude. Que a gente aprenda como este último capitão dos 50, que viu ali o primeiro capitão sendo morto, viu o segundo capitão sendo morto, e ele então aprende e se humilha diante de Deus, né? A gente precisa ser esperto como esse capitão e mudar as nossas atitudes, as atitudes que desagradam a Deus, né? O rei Acasias não aprendeu isso, né? Não aprendeu essa lição, continuou teimando matar, e a sua enfermidade não foi curada. A gente aprende no primeiro capítulo que se Acasias tivesse mudado de ideia, se humilhado diante do Senhor, certamente o Senhor iria curá-lo como abençoou Acabe, o seu pai, né? Como Acasias não tinha filhos, quem reinou no seu lugar foi o seu irmão Jorão, né? Mas hoje a gente não fala de Jorão, né? O próximo rei aqui, a gente vai falar um pouco sobre Elias e a sucessão do seu ministério profético com Eliseu, né? Elias estava indo para o caminho de todos os mortais, né? E nos ajuda aqui a pensar um pouquinho sobre a nossa vida, o preparo da nossa vida para este ponto tão importante, né? Nós vamos ver também hoje, meus irmãos, que Eliseu recebe a herança de Elias para a continuidade da sua obra profética, né? Eliseu é testado como herdeiro profético por uma série, é testificado como herdeiro herdeiro profético com uma série de milagres, né? E introduz um ministério aqui caracterizado ali pela sua pela demonstração de misericórdia do Senhor, né? O ministério de Eliseu vai ser um ministério que demonstra a misericórdia de Deus em diversas situações, né? Então, vamos lá, segundo capítulo aqui, né? Verso 1 vai dizer assim: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim, ambos foram juntos. Até aqui, meus irmãos, olha só que interessante este início de história. Elias estava se aproximando do fim do seu ministério profético, do fim da sua vida. Ele sabia que estava chegando ali um momento em que ele seria levado ao céu, né, de uma maneira maravilhosa, e ele decidiu ali, né, através da fala do Senhor, da orientação do Senhor, visitar as escolas proféticas, né? Ele iria visitar os seminários ali do seu tempo, né, onde os profetas eram ensinados, eram orientados, né, em todo o seu ministério. Ele decidiu visitar essas escolas proféticas que estavam espalhadas em Israel: Gilgal, Betel, Jericó, né? Parece que Elias sabia que a sua morte não seria comum, né? Ele diz para nós aqui no texto, né, que ele seria tomado por um redemoinho.
Ele já sabia que a sua subida ao céu seria diferente, seria de uma maneira maravilhosa, né? Não somente ele sabia, né? Mas parece que todos os profetas ali sabiam. Porque quando ele chegava numa escola profética, os seminaristas ali daquela escola chegavam para Eliseu e falavam: você sabe que Elias vai subir por cima da sua cabeça, né? E ele falava: eu sei, calma, eu estou sabendo, deixa ele fazer o que ele tem para fazer, calai-vos, né? Então, é claro, todos eram profetas, então todos ali tinham a orientação de Deus ali naquele momento e sabiam disso. Elias sabia, Eliseu já sabia que seria algo maravilhoso, algo diferente do comum, e os profetas que eles visitavam também já sabiam que aquilo era diferente, né? Somente 2 pessoas na Bíblia, né, tiveram o privilégio de não passar pelo processo da morte, né? Era Elias e Enoque. Muito bem, Elias e Enoque. Lá em Gênesis 5, 24, né, o texto diz que andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Olha só que interessante o texto, né? Em Gênesis 5, onde falava ali sobre as pessoas, ele falava o quanto tempo viveu e como morreu, né? E quando chega Enoque, a Bíblia não diz que ele morreu, diz que o Senhor o tomou para si. Uma morte especial, uma forma de passar para o céu especial mesmo, né? Elias também, né? Em um desaparecimento repentino, nenhum redemoinho, ele vai ser levado ao céu mais para frente, né? E isso, meus irmãos, gerou uma especulação muito grande durante o tempo bíblico, né? O profeta Malaquias, né, diante de tanta especulação e de tantas coisas, o profeta Malaquias escreve sobre isso, né? Malaquias no capítulo 4, verso 5, diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então a subida de Elias foi tão especial naquele tempo, né? A maneira como que Elias foi tomado do Senhor foi tão especial, que as pessoas esperavam que ele aparecesse de novo. Ele vai voltar, ele vai aparecer. Malaquias diz que o Senhor enviaria Elias antes do dia do Senhor, antes daquele grande dia, né? O capítulo 1, aqui, segundo o livro dos Reis, verso 8, diz um pouco sobre a aparência de Elias, não é mesmo? Olha lá, capítulo 1, verso 8 diz: era homem vestido de pelos, com lombos cingidos de cinto de couro, né? A aparência, o comportamento de Elias, né, o estilo de vida dele de viver ali no deserto, ser sustentado ali no deserto, né, se parecia muito com João Batista, né? Era muito parecido ali, né? E os dois exerceram um ministério de confronto, de julgamento, né, de arrependimento de pecados. O ministério deles foi muito parecido, né? Clamando as pessoas por arrependimento, falando e preparando ali para o ministério de Jesus Cristo, né? E diante de tudo isso, os discípulos de Jesus perguntaram ao mestre, a Jesus, né, sobre essa profecia de Malaquias. Perguntaram para ele, né, olha, disseram, né, mas os discípulos o interrogaram, isso está lá em Mateus 17:10, né? Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha? Primeiro, os discípulos perguntam isso para Jesus. E aí Jesus responde: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Elias já veio e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles.
E aí então, o texto diz, então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Então a profecia de Malaquias, de que Elias voltaria, é cumprida conforme as palavras de Cristo com João Batista. A sua aparência, a forma do seu ministério foi muito parecida. Jesus claramente reconhece que a profecia de Malaquias foi cumprida com João Batista, mas ninguém o reconheceu. Assim como ele veio, e foi também desprezado pelos seus. Então, a morte de Elias, de uma maneira tão miraculosa, foi para que essa profecia se cumprisse em Malaquias, e Jesus chegasse a falar que ela se cumpriu ali em João Batista. A morte de Elias seria realmente especial, diferente. Parece que todos sabiam disso. Não seria por menos que todos ali eram profetas, e Deus provavelmente falou com eles acerca disso. Eliseu, meus irmãos, preocupado com o seu mestre, queria ficar com ele o tempo todo. Perceba que em todo momento aqui que nós lemos desses primeiros versos, Elias queria continuar seguindo ali e falava para Eliseu ficar. E ele não atendia isso. Eliseu queria ficar com o seu mestre, queria seguir ele. Elias foi para Gilgal, disse para Eliseu, fica, mas ele negou. Elias foi para Jericó, disse para Eliseu, fica. Ele negou, quis continuar. Elias foi para o Jordão e disse para Eliseu, fica. E ele também negou. Por 3 vezes isso acontece aqui no texto. Assim como o menino segue o irmão mais velho por toda a casa, Eliseu queria seguir o seu senhor por todo lugar. Ele sabia que tinha pouco tempo com ele. Queria ficar com ele ali o tempo maior que ele poderia. Mas interessante é que não foi só no final da vida de Elias que Eliseu ficou perto dele. Desde o início da sua jornada, Eliseu ficou ao lado de Elias. No capítulo 19, lá do primeiro livro dos Reis, quando Eliseu é chamado, quando ali o texto diz que Elias passa um manto sobre ele, Eliseu se dispôs a seguir a Elias e o servia. Ele seguia a Elias, ou seja, aprendia com ele, via as coisas que ele fazia, observava as suas atitudes, aprendia com ele, mas também o servia. Os dois estavam sempre juntos, chegaram em todos os lugares aqui juntos. E Eliseu cuidou tão bem de Elias, que ele ficou conhecido como profeta que derramava água em suas mãos. Olha só o capítulo 3, verso 11 aí, olha o que diz aí. Perguntou, porém, Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Ele ficou conhecido como aquele que cuidava tão bem de Elias, aquele que derramava água nas suas mãos. Então, meus irmãos, isso é muito interessante no texto, porque não é só no final da vida de Elias que Eliseu estava junto, mas em todo o processo, em todo o seu caminho. Os dois estavam sempre juntos. A relação de orientação ali que Elias e Eliseu compartilhavam é um dos exemplos bíblicos mais claros do plano de Deus, de construção da igreja. Esse é o plano de Deus para a construção da igreja, meus irmãos. A ordem de Jesus Cristo não é ide e fazei discípulos. Essa é a ordem de Jesus para a construção, para a geração da igreja. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. O nosso chamado é para isso. A ordem de Cristo é para isso, é para fazer discípulos. E se faz discípulos por meio de um relacionamento pessoal. É assim que se faz.
É chamando a pessoa para andar do seu lado. É isso que Elias fez com Eliseu. Chamou ele para estar com ele em todo o tempo. É caminhando com a pessoa. É seguindo ela. É observando o que ela faz. É observando como que ela resolve os seus problemas de casa. Não é só ensinando teologia. Não é só ensinando as histórias de personagens bíblicos. Se faz discípulo quando você está no trânsito também. Se faz discípulo quando você está caminhando na praia também. Se faz discípulo quando você está fazendo negócio. E é isso que a pessoa precisa olhar, observar. Fazendo discípulo com ela o tempo todo. A gente tem péssimo costume de fazer discípulo. A gente tem um péssimo costume de fazer discípulo distante. Tendo ele longe, ensinando para ele somente algumas questões básicas da fé bíblica, ensinando para ele algumas coisas sobre alguns personagens bíblicos, e a gente já acha que ele é um crente, que ele vai poder ser um líder da igreja. A gente precisa caminhar mais de perto com as pessoas, né? Por meio de um relacionamento pessoal. Uma geração só vai ser acesa em sua fé quando a geração anterior acende essa chama. Perceba isso. Muitas igrejas têm perdido gerações porque não ensinou a outra geração a ser discípulo. Elas não perceberam a importância da fé, daquela chama que arde no peito para que a gente continue o trabalho. A responsabilidade de uma geração está em ser discipuladora da próxima. Estar andando junto com ela. Caminhando muito de perto com ela. A gente precisa estar junto, andando do lado. Né? As nossas crianças não vão aprender a ser líderes se a gente não pegar elas e continuar ensinando elas como que é ser um líder cristão na igreja, como que é ser um líder de ministério na igreja. Ninguém aprende, ninguém nasce sabendo, não é fácil, só quando a gente está caminhando junto, vem aqui, vamos juntos caminhar essa milha, e eu vou te ensinar como que a gente toma decisão baseado na palavra de Deus. É sendo discípulo, é sendo discipulador. Nós, meus irmãos, só vamos ter uma próxima geração que adora o Senhor, que tem o coração cheio de amor por missões, cheio de amor pela igreja de Jesus Cristo, quando esta geração aqui passar essa chama, incendiar o coração delas. A responsabilidade está em nós, meus irmãos. Todo aquele que deseja edificar o corpo de Cristo, todo aquele que deseja edificar o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, deve ser um discipulador. E um discípulo também, um bom discípulo. É assim que se faz. Eu aprendendo com o meu discipulador, e eu ensinando assim o meu discípulo. A gente precisa caminhar. A gente precisa caminhar. Não posso falar que eu sou um discípulo de Cristo se eu não obedeço a sua palavra de fazer discípulo. E eu preciso fazer isso. E eu preciso fazer isso com os meus, com a minha igreja, com os meus filhos, com a minha geração, com os próximos que estão diante de mim, né? Uma pergunta que fica na nossa cabeça aqui é: por que Elias ficava insistindo, né? Por que Eliseu, né, por que Elias ficava insistindo para Eliseu ficar? Isso é interessante no texto. Por que ele insistia o tempo todo para ele? Não, fica aqui, não vai comigo, né? Em todas as 3 oportunidades, Elias pediu para Eliseu parar e ficar para trás, né? A gente pode acreditar, né, que esses pedidos, meus irmãos, de Elias,
fossem uma prova para Eliseu. Uma prova para ele, né? Foi uma prova de lealdade, foi uma prova de humildade e uma prova prática para ele, para saber o quanto que ele estava pronto para aquela nova jornada que ele teria, né? Então, para saber se ele teria capacidade de cuidar de todas as necessidades, mesmo como um líder profético da época, essa insistência de Elias para que ele ficasse para trás, se torna uma prova aqui, né? Eliseu teve que provar que ele estava pronto para receber um presente de Deus ainda maior, né? Ele teve que provar isso por sua humildade em cuidar do profeta Elias. Ele teve que provar isso, né, com a sua lealdade de mostrar isso. Pois não? Obediência e ele vai se mostrar obediente à palavra de Deus logo mais, né? Parece que ele não foi obediente a Elias, né, de ficar. Parece que ele foi desobediente aqui, né? Mas vai mostrar que ele teve uma obediência à palavra do profeta na próxima estrofe aqui, né? Ele se mostra alguém que se preocupava em servir ele. Ele fala, não, eu tenho que continuar servindo o meu Senhor aqui. E no final da vida dele aqui, eu preciso continuar servindo a Ele, cuidando dele. E é essa a prova que Eliseu passa aqui, né? E ele teve uma oportunidade, sim, agora de ser bem-sucedido e ousado com o seu mestre nessa próxima parte aqui. Vamos ler aqui o verso 7. Foram 50 homens dos discípulos aos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que me toque por herança, porção dobrada, do teu espírito. Tornou-lhe Elias, dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Bom, depois dele ter provado lealdade, humildade ali para o seu Senhor, né? Elias faz uma pergunta aqui para Eliseu, né? O que queres que eu te faça antes que eu seja tomado, né? E parece aqui que o pedido de Eliseu era algo muito ousado, né? À primeira vista parece um pedido ganancioso demais. Olha, eu quero porção dobrada do teu espírito. Parece que ele queria ser duplamente poderoso como Elias foi. Eu quero ser igual a você, mas eu quero ser o dobro que você foi. Parece demais, né, para alguém. Mas não é isso que o texto está querendo dizer. Não é esse tipo de pedido. Não era isso que ele queria. O que Eliseu pediu aqui para Elias é que ele fosse considerado como um herdeiro dele, como um filho dele. É isso que ele pediu. De acordo com a lei do Antigo Testamento, o filho mais velho, o herdeiro mais velho, ele tinha o direito a uma porção dobrada. Está lá em Deuteronômio 21:17, diz assim, ó, mas ao filho da aborrecida, ele está falando sobre uma mulher, né, ele reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada a porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele é o primogênito do seu vigor, o direito da primogenitura é dele. Então, olha só, não é que Eliseu queria o dobro do que Elias foi, ele queria a porção dobrada do filho primogênito. Ou seja, do todo que Elias foi, ele queria a porção que seria do primogênito. E essa porção é uma porção dobrada.
Então não é o dobro do que Elias foi, mas é a porção dobrada do filho primogênito. Ou seja, uma boa parte, pelo menos, né? Ele sabia que tudo não conseguiria ser, né? Quando um homem morria, né, seu legado era dividido em partes iguais para os seus herdeiros. E dessas partes iguais, o primogênito tinha duas, por ser ali o primogênito, né? Obviamente, né, o filho mais velho não herdaria o dobro do seu pai, né? Não faz sentido nenhum. Ele herdaria o que o seu pai tinha para os herdeiros, para os filhos, mas o filho mais velho, porção dobrada. Então é isso que o texto está querendo dizer. Por isso que o pedido de Eliseu não é um pedido ousado demais, como se ele fosse alguém, como se ele quisesse ser alguém muito maior do que Elias foi, né? Apesar que alguns teólogos vão dizer que ele foi mesmo, né? Trabalhou o dobro do que Elias trabalhou, mas o pedido dele não foi isso. Não foi um pedido ousado a tal ponto, né? Talvez seja por isso que mais tarde, aqui no verso 12, olha só, olha como Eliseu chama Elias aqui, né? O que vem do Eliseu chamou meu pai, meu pai. Então ele chama ele de pai. Então ele queria a herança, ele queria ser tido como um filho para ele. Um filho, eu quero ter isso de você, né? Como filho primogênito, Eliseu teria as responsabilidades, né, de manter o ministério do pai, honrar o manto que recebeu do seu pai, e por isso ele pede para o pai porção dobrada do Espírito. É por isso que ele vai pedir. Ele sabia da responsabilidade que ele tinha, ele sabia do quanto era difícil o seu ministério, né, para isso. Uma aplicação até aqui, né, meus irmãos, esse texto nos ensina muito hoje em dia, porque nós temos uma tendência muito grande para inovações, né? Nós temos uma tendência em ser únicos, uma tendência de ser os que são inovadores. E é isso que hoje as pessoas veem com bons olhos, aqueles que fazem muitas inovações, aqueles que fazem coisas inéditas. A gente sempre é chamado, e a nossa atenção é chamada para aquilo que é inédito demais. E a gente fica afoito demais por tudo que é inédito, por tudo que é inovação. Esse texto está nos ensinando aqui, meus irmãos, algo muito bonito. Porque a gente tem deixado para trás muito da nossa história, para seguir uma inovação, para seguir algo que está aí. Olha, poxa, ninguém nunca pensou isso, que legal, né? E aí nós acabamos não ensinando para as nossas crianças, para os nossos filhos, sobre a importância daqueles que já passaram por nós, daqueles que já estiveram na caminhada cristã. E a gente abandona com muita facilidade as nossas tradições. Os jovens cristãos, queridos, precisam olhar ao redor da igreja e identificar aqueles que carregam a marca inconfundível do Espírito Santo de Deus e querer ser como eles. Que são ousados no evangelismo, aqueles que têm uma vida de oração, de intimidade com Deus. Os nossos jovens precisam olhar essas pessoas e falar: eu quero ser como eles. Eu quero seguir o seu exemplo, eu quero ter porção dobrada do que você tem. Será que os jovens da nossa igreja estão olhando para nós assim, irmãos? Olhando para a minha vida e falando: eu quero ser como ele foi, como ele está sendo. Eu quero andar com você para aprender o que você tem feito. E eu quero ser um evangelista como você é. Eu quero ser um homem de oração como você é. Eu quero ser um profissional cristão como você é.
A gente precisa ensinar os nossos filhos que inovação é legal, é bom, tem a sua importância, mas a tradição precisa continuar. E a gente precisa seguir essas pessoas que são inconfundivelmente cheias do Espírito Santo de Deus. A gente precisa continuar este trabalho que foi feito, que foi iniciado pela obra dos evangelistas das nossas igrejas, aqueles que continuaram a nossa obra evangelística, e para isso a gente busca conhecer a história, a gente busca conhecer quem foram os pioneiros, né, da nossa fé, os pioneiros da igreja. Eu fiz a minha tese de mestrado, ano passado, e escrevi sobre os colportores, pioneiros da evangelização do nosso país. E o que é interessante é que mesmo na área da teologia acadêmica, as pessoas não sabem quem são os colportores. Mesmo na área, você só vai saber, as pessoas só vão saber quem são os colportores quando a pessoa estuda a história da igreja e muito aprofundadamente a história das sociedades bíblicas. A gente acredita que a nossa igreja, né, foi fundada por Simonton, que chegou aqui, a gente sabe um pouquinho dessa história, mas quem trouxe o evangelho para o Brasil foram as sociedades bíblicas com os colportores, que eram vendedores de livros, vendedores de Bíblias, que desbravaram como bandeirantes da fé o nosso país, carregando fardos enormes de Bíblia, subindo rios, levando em mulos, passando por sertões, e ler essas histórias, irmãos, nos fazer, eu queria ter um pouquinho, da fé, da coragem que esses irmãos tiveram no passado. A gente precisa conhecer a nossa tradição, a gente precisa conhecer quem a gente é, para que eu olhe para esses homens cheios do Espírito Santo, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, e fale, eu quero porção dobrada, eu quero continuar isso, eu quero continuar seguindo a minha fé dessa maneira. Muito bem, versos 11 e 12 aqui. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Antes disso, né, quando Eliseu pede porção dobrada, Elias fala, dura coisas pediste. Porque é difícil receber uma porção dobrada de que ele não poderia dar. Elias sabia disso. É o Espírito Santo que te dá. Então ele fala, dura coisa pediste, porque eu não posso te dar, o Espírito Santo pode te dar, né? Talvez seja difícil porque ser profeta é difícil. Imagina na cabeça de Elias, né? Você está querendo porção dobrada de quê? De perseguição, de depressão, de tristeza. O que você está querendo, Eliseu? É isso mesmo, né? E por isso que Elias responde, né, para ele, olha, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém, se não me vires, não te fará. Ou seja, se você estiver comigo e você ver isso, você ver o que vai acontecer, é porque o Senhor quer você neste ministério, então você será concedido a você o que você está pedindo, né? E Eliseu então vê essas coisas, né, como diz aqui o texto, né? Ele viu ali, né, que um carro de fogo com um cavalo de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho, né? Ele teve que testemunhar este milagre, né, algo espiritual, da qual o nosso corpo não pode ver. Então mostra que Eliseu estava espiritualmente capaz de ver aquilo, né?
de uma maneira com que ele pudesse ter uma visão tão especial do que aconteceu. E ali, aquele carro de fogo passa, o separa, e ali o redemoinho leva Elias ao céu, elevando-o, né? Nenhum olho mortal poderia ter visto aquilo, e nenhum outro olho viu. Mas Eliseu ali pôde contemplar ali pôde ver tudo aquilo, e fica claro que ele estava preparado a receber o Espírito do Senhor, receber ali o Espírito o Espírito Santo de Deus para seguir o ministério profético aqui, né? Quando Eliseu grita ali, né, sobre carros de fogo, ali, né, ele diz aqui, né, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. É interessante essa frase, há uma discussão tremenda, o que ele estava falando ali, né, o que ele está dizendo, mas o mais interessante é que os homens de Israel não podiam confiar, né, em exércitos, em carros, né, eles não confiavam nisso, eles confiavam na proteção do Senhor. E quando ele viu ali o carro de fogo, os cavalos de fogo e Elias subindo, ele chama Elias de carros carros de Israel. Ou seja, a proteção de Israel não está no exército, mas está na proteção do Senhor ali, que estava personificado em Elias. Então, ele está falando daquele evento maravilhoso que está acontecendo, um carro de fogo, cavalos de fogo, Elias subindo no redemoinho, né? E ele percebendo que a proteção de Israel não estava em nenhum exército, em nenhum carro, mas em si, na proteção do Senhor, através do profeta Elias, certo? Verso 13, então, diz assim: então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E lhe disseram: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura do teu Senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele respondeu: não os envieis. Mas eles apertaram com ele, até que constrangido lhe disse: enviai. E enviaram 50 homens que o procuraram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois permaneceram em Jericó. E ele lhe disse: não vos disse que não fosses? Aqui começa algo interessante, né? Aqui a gente começa a ver a autenticidade do ministério de Eliseu. A gente começa a ver o Senhor autenticando o ministério de Eliseu em vista das pessoas que estavam ali, né? Assim como Deus fez com Josué ao suceder Moisés, né, quando Josué passa pelo Rio Jordão com o seu povo, assim como Moisés havia passado pelo Mar Vermelho com o seu povo, aqui nós vamos ver que Deus faz a mesma coisa com Eliseu. Ali Deus afirmou publicamente o ministério de Eliseu, quando ele passa também o Rio Jordão com os seus pés enxutos, né? Assim como Elias havia acabado de fazer. Então é o mesmo milagre para Deus mostrar ali para aqueles que estavam vendo que ele agora sim possuía a autoridade profética que Elias possuía, né? Com o seu ministério então autenticado aqui, confirmado por Deus através deste milagre, as pessoas que viram o Rio Jordão abrindo ao meio ali, né, vão procurar o profeta, mas fazendo uma pergunta um pouco estranha aqui, né? E o que eles vão falar para ele?
Aqueles 50 profetas que estavam ali em Jericó, que viram o milagre de Eliseu, entenderam que o Espírito Santo estava com Eliseu agora, né? Mas quando eles chegam diante de Eliseu, eles fazem um tipo de pergunta meio estranha aqui, né? Assim como todo seminarista, né, irmãos? Eu já fui eu sei bem, né? O seminarista, ele é cheio de boa vontade, ele possui um zelo, mas ele é cheio de pergunta errada. Ele não sabe fazer a pergunta. E eles vão ali para Eliseu perguntar onde estava Elias. Onde está o corpo de Elias? Será que Elias morreu mesmo? Os profetas aqui parecem pensar que Elias ainda vivia. E que é compreensível, porque ele tinha ali um jeitão de sumir e reaparecer sem ser esperado, né? Diga-se Acabe de passagem, né? Sempre que Acabe fazia alguma coisa, Elias aparecia ali, do nada, dava um susto. Já está aí você, inimigo meu. Né? Era assim que Acabe falava com ele. Porque ele tinha essa mania de sumir no deserto e ser procurado e aparecer do nada, né? Eliseu insistiu para aqueles profetas, não procure, né? Mas os 50 homens parece que ficaram insistindo, e de tanto insistir, ele permitiu. A gente já sabe que essa pergunta foi uma pergunta errada, porque a gente tem o texto já na mão, né? Porque quando Eliseu recebe ali, recolhe o manto ali de Elias, aqui no verso 14, quando ele foi ferir a água, ele faz a pergunta certa. E a pergunta que ele faz é: onde está o Senhor Deus de Elias? Essa era a pergunta certa a se fazer. Não sobre o paradeiro de Elias, não sobre onde ele estava, onde o corpo dele estava. Parece algo interessante, né? Não, vamos fazer um velório decente para Elias, né? Será que ele não está ferido por aí? Mas esse é o momento mais crítico da história aqui toda, né? Muito mais do que a ascensão de Elias ao céu pelo redemoinho. A pergunta que tem que ser feita é: Deus ainda está no meio do seu povo? Eliseu sabia de alguma forma, meus irmãos, o povo poderia sobreviver sem Elias, mas o povo não poderia sobreviver sem o Deus de Elias. E essa é a pergunta correta a se fazer. Ele sabia que todos os servos de Deus são dispensáveis. Não importa quão eficaz o servo de Deus tenha sido, mas o servo de Deus, ele é dispensável. Mas o Senhor Deus, este não é dispensável. Este é preciso estar presente no meio do seu povo. Durante o tempo de Elias, né, até ele ser levado ao céu neste redemoinho, Deus nunca esteve sem os seus servos para fazer o seu trabalho, para fazer o seu ministério. Depois de cada Moisés há um Josué. Depois de cada Davi há um Salomão. Depois de cada Paulo há um Timóteo. Sempre vai haver um servo de Deus aqui para falar e para transmitir a sua vontade, para fazer a sua vontade. Mas a nossa pergunta tem que ser: cadê o Senhor Deus? Ele está no nosso meio. Eliseu podia lidar muito bem sem Elias. O que ele não podia fazer era viver e lidar com o seu ministério sem o Deus de Elias. Nem por um momento ele poderia fazer isso. O Deus de Elias, meus irmãos, é o Deus que nós precisamos. E no meio dos servos de Deus, no meio daqueles que servem a Ele, nós precisamos perguntar: Deus está aqui? Deus está no nosso meio? É essa a pergunta. E Eliseu soube fazer isso. E provar aqui, né, tomar a prova, quando o rio abre ao meio, que o Senhor Deus continuava no meio deles. O Senhor Deus continua no nosso meio.
E o Senhor Deus continua aprovando e aprovando o ministério de Eliseu. Aqui nos versos 19 até o final do capítulo 2, são provas disso. Olha só essa próxima história aqui, 19 ao 22. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal, e lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas, até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Queridos, esta terra que ele estava aqui, a terra de Jericó, vocês lembram bem, Jericó foi a primeira cidade que o povo, quando toma Canaã, foi a primeira cidade tomada pelo povo em Canaã. Quando eles passam o Rio Jordão, a primeira cidade com que eles enfrentam é Jericó. E o que essa história, pequena história de Eliseu aqui, ao purificar a terra e as águas, diz para nós, o que ele mostrou é que quando um servo de Deus ele é aprovado por Deus, ele recebe bênçãos de Deus ali. Com isso, Elias prova ser um servo de Deus aqui neste momento e confia na promessa de Deus para aquelas vidas. Enquanto eles moravam aqui em Jericó, membros dessa cidade, do conselho dessa cidade, foram visitar Eliseu por um problema difícil, problema de falta d'água, de águas ruins, de terra ruim. Foram visitar o profeta da cidade. Na história bíblica, Jericó foi amaldiçoada por Josué. Josué, lá no capítulo 5, até o capítulo 6, verso 25, conta a história de Jericó. E naquele tempo, capítulo 6, verso 26 de Josué, diz assim: naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Ele lançou uma maldição de Deus ali por conta daquela cidade. E a maldição de Josué se tornou realidade muito tempo depois, e um pouco antes de Eliseu, quando a gente vem em 1 Reis 16, 34, quando Riel tentou reedificar Jericó. E quando ele tenta reedificar Jericó, quando ele coloca os fundamentos da cidade, morre o seu primogênito. E depois ali de colocar as portas na cidade, morre o seu segundo filho. A cidade estava sob maldição de Deus. A cidade possuía essa maldição. O povo precisava entender que a morte daquela cidade, que a água amarga daquela cidade, que a terra ruim daquela cidade era por conta de uma maldição. E eles precisavam procurar o profeta da cidade. O homem que poderia falar sobre aquilo, o homem que poderia tratar alguma coisa sobre aquilo. E quando a obra de Deus é feita, meus irmãos, da maneira de Deus, recebe as bênçãos de Deus. E Eliseu, meus irmãos, o homem de Deus, fazendo as coisas de Deus, da maneira de Deus, pôde ali tirar aquela maldição daquela cidade. Deus tirou a maldição daquela cidade por conta da obra de Eliseu, do ministério dele. Sabe, a gente precisa aprender isso também como igreja hoje. Porque o ministério de Eliseu está nas mãos das igrejas hoje. O ministério que Eliseu leva aqui está na mão das igrejas hoje. O que a gente precisa aprender é que as maldições destas cidades por aí podem estar e nós devemos levar a purificação delas. Nós devemos levar a palavra do Senhor que purifica essas cidades. Porque assim como Eliseu forneceu água para aquelas cidades, Jesus prometeu: se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. O ministério de Eliseu está na nossa mão hoje, queridos. E nós precisamos ir nestas cidades, e as pessoas das cidades precisam entender que a solução delas está em Cristo Jesus hoje em dia. Assim como eles foram procurar Eliseu lá, o profeta, para que a maldição fosse quebrada. As pessoas de hoje precisam enxergar em nós, como igreja de Jesus Cristo, que a única solução para a maldição que temos nas nossas cidades é a obra maravilhosa de Jesus Cristo. E finalizando aqui, as crianças estão aí, hein? Essa história aqui é de assustar, hein? Crianças, prestem atenção nessa história aqui, hein? Então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Essa história aqui, né, incrível da Bíblia, mostra para nós, meus irmãos, que a obra de Deus, sendo feita da maneira de Deus, ela não apenas tem a bênção de Deus, mas como também tem a proteção de Deus. Isso aqui é maravilhoso demais. Não tenha dó dessas criancinhas como se elas fossem criancinhas bonitinhas, tadinhas, que não sabiam o que estavam falando. O texto diz que elas eram mais de 42 que as ursas pegaram, tá? Sem contar o que conseguiram fugir ali. O que esse texto ensina, meus irmãos, é que a cidade inteira rejeitava o Senhor. Lembra que eu falei que se a gente não cuidar da nossa geração, se a gente não passar a chama da fé para a próxima geração, a gente perde toda uma geração? Aqui parece que todo mundo estava perdido. Se as crianças estavam perdidas, desprezando não só o profeta, mas o Senhor, a geração anterior também já estava totalmente perdida. E eles não estavam somente zombando Eliseu por conta do seu problema de calvície. Quando ele diz assim, sobe, calvo, é como se eles estivessem falando: vai embora daqui, profeta. Vai embora daqui. Vá logo, profeta. Ele não está zombando por conta do problema de cabelo. Ele está zombando do profeta, do homem de Deus. E eles queriam que ele fosse logo embora, como se falasse: vai embora, profeta. A gente não precisa de Deus aqui. A gente não precisa de Deus aqui. É como se eles estivessem dizendo: vai, sai logo daqui. Desafiando realmente a presença de Deus naquele lugar, não o profeta. É claro que Deus cuida dos seus. É claro que Deus cuida dos seus servos. É claro que não deve ser zombado o servo do Senhor quando ele está no ministério da palavra de Deus. Mas esta geração toda aqui, todos estes jovens dessa cidade, estava replicando, apresentando uma cidade toda que já não queria mais saber do Senhor, né? Então, aquele final trágico destes 42 jovens mostram a idolatria daquele povo e da perspectiva de Eliseu, claro, né? Foi uma prova de que Deus cuidou dele, de que Deus não deixou com que ele fosse zombado como um servo de Deus. Mas realmente, na perspectiva de Deus, a gente pode falar que o Senhor Deus é poderoso demais. E Ele então cuida das suas cidades, da sua terra, né, e daqueles que são seus. Certo, irmãos?
Muito bem. Vamos lá. Semana que vem, Pastor Nelson, então, dá continuidade aqui. Aí sim, entrando no reinado de Jorão, né? Novo rei aqui. Muito bem.